pior e o melhor jogo do Atlético na temporada. Sim, senhoras e senhores, seguimos na Copa do Brasil. O Furacão ganhou, enfim, voltamos a ganhar um jogo por 1-0 contra o Brusque na Arena e agora partiu oitavas da Copa do Brasil. Mas, como eu antecipei nesse monólogo inicial para vocês, sim, tiveram partes positivas e algumas bem preocupantes. Então vamos debater elas e vou separar aqui já com vocês em blocos. Vamos citar 5 coisas positivas e 5 coisas negativas. Começando pela primeira positiva. Cauã Moraes, jovem, ocupando o espaço da lateral direita, marcando o gol da vitória e fazendo um bom jogo no geral, numa posição tão carente quanto a lateral direita. Segunda novidade muito boa, Felipinho. Felipinho, para mim, foi o melhor em campo, jogando os 90 minutos em alta rotação, ajudando na marcação, salvando algumas jogadas e tendo participação ofensiva. Foi bom. Zapelli entrou na segunda etapa e melhorou bastante o que vinha sendo o Juliano. O Juliano fez um jogo mais apagado, gostei muito do que o Zapelli agregou, trazendo um pouquinho mais de vitalidade, mais de vontade técnica, o que não é comum para ele. Começar o jogo com força. Acho que o Atlético joga bem o começo da primeira etapa, tanto que sai o gol da vitória, e também faz um começo de segundo tempo muito interessante. Então, esse começo abafando é muito bom. Isso revela um time que consegue, em alguns momentos, mostrar um pouquinho daquilo que a gente, como torcedor, quer ver. E a quinta situação que eu acho positiva é o poder de reação dentro da segunda etapa. Após fazer um período ali entre o gol marcado e o final do primeiro tempo bem ruim, o Atlético voltou para a segunda etapa com uma nova forma de jogar, conseguiu organizar um pouco mais, sofrer menos e dominou a bola a partir do meio para o final do jogo como um todo, ali, a partir dos 20 minutos da segunda etapa. Então, um time que conseguiu dominar, conseguiu ditar o ritmo no final. Vamos aos pontos negativos. Primeiro, chances perdidas. Esse jogo poderia ser 3-0 para o Atlético. Poderia ser 4-0. Só o Renan Peixoto perdeu 2 chances claras. O Juliano tem uma chance, o Isaac tem uma chance ali complicada, o Luiz Fernando. Falta muito trato com a bola na hora da finalização. É muita chance perdida. Segundo ponto, o time é muito dependente de chutão e também muito dependente do contra-ataque. Quando jogou contra-atacando, quando jogou tendo ali a equipe do Brusque como protagonista, conseguiu abrir alguns espaços e criar umas jogadas, mas quando precisava fazer a bola sair da defesa e ir para o ataque, era mais fácil o mundo acabar. Então, difícil a produção ofensiva do Atlético, com um meio-campo que foi bem inoperante da partida até a entrada ali do Zapelli. De fato, um meio-campo que conseguiu ajudar a defender no caso do Felipinho, mas Juliano mal e João Cruz também bem apagado. Né? Se tem, vamos dizer assim, se eu falei que o time conseguiu ter o poder de reação e um começo de jogo interessante, o meio do jogo foi complicado. Desde o gol que o Atlético marca ali já com 1 minuto, mas pode colocar a partir dos 10 até os 45 minutos, foi um drama. Uma sessão de tortura para o torcedor do Atlético. Para mim, por isso que eu brinquei que foi o pior e o melhor jogo do ano. Porque melhor, acho que tem muita coisa positiva para olhar ali, mas pior porque foi um sofrimento total. Quarto ponto negativo, galera. Bola aérea. De novo, bola aérea é problema. O Atlético ganha o jogo com um gol anulado do Brusque, pro jogador do Brusque pula e tá com ao invés de ir com a cabeça, vai com a mão. Acaba com a mão, bate na bola e o árbitro anula. Mas uma jogada de bola aérea em que Abraão e Mikael totalmente descoordenados defensivamente e sai a jogada ali que sai o gol do Brusque, graças a Deus anulado. Mas de fato complicado o Atlético ter tanta fragilidade
e não ganhar nenhuma disputa aérea, tendo zagueiros altos. Parecia que toda jogada aérea, em algum momento, alguém abriu um espaço para cabeceio do Brusque. Alguém abriu um espaço para um mau posicionamento. Então, essa questão de posicionamento defensivo já é muito característico. Acho que desde que eu começo a analisar aqui com vocês, mesmo antes do Hora do Jogo, nas jornadas que fazia no extinto canal Fala Pedrão, eu tô falando aí de 2022, 2023, que o Atlético tem problemas defensivos, principalmente em bola aérea, então é uma situação que é urgente e precisa ser vista com prioridade número 1. A gente precisa ter uma melhoria dessa situação defensiva, porque toda vez que a bola aérea sair, é um Deus nos acuda. E o último ponto que eu vejo como negativo desse jogo, galera, é um time que deixou o Brusque brincar demais. O Atlético teve muitas chances, mas também abriu espaço para o Brusque também ter suas chances. Isso prejudica. Isso é complicado. Então, o Atlético teve um adversário que tinha poucos jogadores com refino técnico. Poucos jogadores com boa finalização. Se fosse uma equipe mais qualificada do outro lado, muito provavelmente a gente não teria ganho o jogo. Vou ser bem sincero. Poderia ter sido 1-1, 2-1. Então, foi um jogo aberto demais para um Atlético que deveria dominar o jogo. Foi um jogo complicado demais para um time que tem tanto investimento e um que tem tão pouco. Por isso que, resumindo aqui para concluir a análise do jogo para vocês, é um jogo que, para mim, só consegue cimentar algumas coisas que a gente tinha. Os pontos positivos, acho que todo mundo já sabia. Todo mundo sabe que o Filipinho é um jogador aguerrido, que o Zatelli é técnico, mas inconstante. Talvez a surpresa de ter o Cauã Moraes como ali na lateral direita. A gente sabe que o Atlético pode ser intenso, pode ter controle de jogo, mas assim como estão cimentadas as partes positivas do time, estão também as negativas. É um time que sofre com bola aérea, é um time que muitas vezes tem um meio-campo extremamente improdutivo, que simplesmente vive no chutão. É complicado. Eu olhei feliz pela vitória, feliz que a gente vai avançar na Copa do Brasil e que ali pode nascer uma semente para nosso técnico que é interino, não sabemos se continuará como técnico, desenvolver algo mais interessante, mas ao mesmo tempo é algo que preocupa, de que nem toda equipe vai ser igual o Brusque, como não vem sendo na Série B. Nem toda equipe vai errar a quantidade de chances que perdeu. Nem toda equipe vai abrir os espaços que o Brusque abriu para o Atlético. Então, se essa média de futebol se mantiver, as chances de acesso do Atlético dentro da Série B são praticamente nulas. Além de não imaginar um avanço além da próxima fase na Copa do Brasil. Se o Atlético olhar isso aí como aprendizado, buscar essa organização e reforçar fortemente o time de opções na janela de transferências, dá para sonhar. Dá para pensar em uma redenção dentro da Série B e um time de fato competitivo. Mas, assim como eu falo para vocês que o Atlético tinha que jogar muito mais, por ter um elenco, talvez um elenco estrelado para uma Série B, a gente pode dizer dessa forma, tá nítido que alguns dos estrelados não estão jogando bem há muito tempo. Então, talvez seja o momento de fazer alguns finais de ciclos, alguns jogadores que chegaram esse ano, mas não estão jogando bem, e buscar outras opções do mercado. Se comentou com o Atlético, o Atlético fez 18 contratações. Que contrate 20, 25, 30, o suficiente para a gente ter um elenco mais fortalecido, um elenco que esteja de fato engajado e empenhado na causa do Atlético, de trazer o Atlético de volta para a Série A. Eu vou ser bem honesto para vocês, por que eu estou gastando tanto tempo falando sobre Série A, Série B? É porque de fato a gente sabe que a Copa do Brasil, avançando das oitavas de final, é muito improvável. Se o Atlético já tem dificuldades com as equipes da Série B, imagina você
conseguir extrair algum bom resultado contra uma equipe da Série A, né? Então, estou sendo aqui bem pragmático, porque as chances são baixíssimas da gente conseguir alguma coisa. Então, que esse jogo sirva de aprendizado, de valorizar quem é positivo, trazer a base, trazer algumas peças importantes com protagonismo, mas também de corrigir alguns pontos gritantes para ver se a gente consegue alavancar e colher mais notícias boas esse ano. Então, é um jogo que até quando a gente comemora e fica feliz com a vitória, a gente ainda percebe algumas coisinhas. É um sofrimento desnecessário. Mas eu já sabia, né? Fazer o quê? Isso é ser Atlético. Se o dia que ser atleticano for fácil, a gente vai achar que tem alguma coisa errada. Mas é isso, meu povo. Se inscreva no canal, deixa o like. Esse aqui é o Hora do Atlético, o seu resumo dos jogos do Furacão aqui no HDJ Futebol Clube. Agradeço muito vocês pelo crescimento gigantesco que a gente está tendo do número de inscritos, crescimento do número de visualizações. Vocês são parte desse trabalho, vocês são parte dessa história e dessa dedicação minha e do Kelvin nesse mais de um ano e 3 meses aí que a gente está à frente do Hora do Jogo. Como a gente brinca internamente, é os guri e a hora do joguismo. Vamos por mais, fazer mais coisas. E vocês sabem, que é o Vitor. Daqui a pouco vai trazer tudo sobre o jogo do Grêmio. E eu sempre ao lado do nosso Furacão. Seja na Série A, B, C, D. Não que eu queira que aconteça. Copa do Brasil, Sul-Americana. Se Deus quiser, Libertadores e Mundial de Clubes. Mas é isso, turma. Até mais.